Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 6, Embaixador de Cristo. Autores Esdras Mai e Miguel Mar. Título da semana 3, Quando sou fraco, então é que sou forte. Quarta-feira, ler com oração Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz: Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O contexto histórico da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Hoje veremos o contexto histórico de 2 Coríntios. A primeira visita de Paulo a Corinto foi quando ele levantou a igreja naquela cidade. Depois de certo tempo, foi informado de várias situações negativas que havia ali. Na primeira carta aos Coríntios, ele lidou com várias dessas questões. Vemos nessa carta 11 tipos de problemas graves, desde divisão e fornicação até maneiras inadequadas de conduzir as reuniões e os serviços da igreja. Naquela ocasião, Paulo escreveu aos Coríntios como um pai, com espírito de correção, repreendendo-os e admoestando-os. Mas ele também apresentou 20 aspectos de Cristo, mostrando aos coríntios que a solução para os problemas é Cristo e sua cruz. Cristo Jesus e este crucificado. Louvado seja o Senhor. Paulo mencionou sua terceira visita aos Coríntios. Embora não haja registro da sua segunda viagem, ela provavelmente ocorreu enquanto o apóstolo estava em Éfeso, cidade na qual permaneceu 3 anos e de onde escreveu a primeira carta aos Coríntios. Essa segunda visita foi rápida e deixou Paulo decepcionado, conforme lemos a seguir: Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? Isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. 2 Coríntios capítulo 2, versículos do 1 ao 4. Vemos aqui o apóstolo Paulo revelando sua vulnerabilidade e fraqueza. Ele abriu o coração aos coríntios, mostrando quem realmente era. Mas qual o motivo de tamanha tristeza? É que na sua segunda visita a Corinto, ele percebeu que a igreja estava com um sério problema. Os coríntios, por sofrerem a influência dos judaizantes de Jerusalém, passaram a duvidar de seu ministério e da autoridade de seu apostolado, demonstrando preferência pelos apóstolos e líderes de Jerusalém e menosprezando Paulo, seu pai espiritual. Esse é o pano de fundo de toda a segunda epístola aos Coríntios. Leiamos 2 Coríntios 10, 13. Diz assim: Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Lendo como está no original grego, diz assim: Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas de acordo com a régua que Deus nos demarcou, que Deus nos distribuiu e que se estende até vós. Nas semanas anteriores vimos que, embora a obra fosse uma só, Deus demarcou aos 12 apóstolos o ministério para os judeus. Jesus lhes disse para sair de Jerusalém e ir até Samaria, Judeia e até os confins da terra. Todavia eles não obedeceram e permaneceram em Jerusalém. Por essa razão, Deus levantou Paulo e lhe comissionou os gentios. Por isso ele disse não se gloriar além da medida, porque sabia que Deus havia mensurado algo para ele. O apóstolo continuou a dizer: porque não ultrapassamos os nossos limites,
como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. 2 Coríntios 10, 14 e 15. O que Paulo relatava aos coríntios era que eles estavam inseridos na medida que o Senhor lhes confiara. Todos os judaizantes de Jerusalém saíram de sua esfera de atuação, causando problemas entre os coríntios. Estes passaram a questionar o ministério e o apostolado de Paulo. É como se Paulo dissesse: eu não entrei na área deles e não passei dos meus limites e não intervim onde eles servem, mas eles vieram e intervieram onde eu sirvo. Paulo deixou claro seu descontentamento com a situação. Irmãos, Deus distribuiu a cada um de nós uma medida para que o sirvamos. Assim como o apóstolo Paulo, precisamos respeitar o limite de atuação que o Senhor nos demarcou, não indo além ou aquém dessa linha. É assim que nos colocamos debaixo de sua restrição. Como vimos anteriormente, o que temos na vida da igreja é um caminho apertado e uma porta estreita. Não temos liberdade de fazer o que queremos. Infelizmente, no meio cristão, há muita autopromoção. Todavia, sigamos o exemplo do apóstolo Paulo, que se submeteu ao limite que Deus lhe impôs. Da mesma forma, podemos citar nosso amado irmão Dong Gyula, que já nos deixou, o qual jamais se autopromoveu, mas, pelo contrário, sempre se colocava debaixo da restrição do Senhor. Amados, oremos para que o Senhor nos revele qual é a medida que Ele estabeleceu para cada um de nós, e sejamos fiéis naquilo que Ele nos comissionou. Esse é o serviço do ministro da Nova Aliança que agrada a Deus. Pergunta de hoje: como nos colocamos debaixo da restrição de Deus? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.